Muito se fala na mídia sobre bebê high need, com altas necessidades em inglês. Será que existe ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é mito, o que é verdade? Então vem, vamos conversar. Bebê high need. O que é high need? Em inglês é bebê que tem alta demanda, alta necessidade. São os bebês que as pessoas falam que são chorões, bebês que demandam. Eu, particularmente, não gosto de ficar classificando os bebês. Não gosto de ficar julgando, rotulando os bebês, eu não gosto. Mas acho que é importante a gente entender um pouco da fisiologia e entender, será que todos os bebês são iguais? Será que o comportamento dos bebês é sempre igual? Então vamos um pouquinho desmistificar e vamos entender, no geral, como é o comportamento dos bebês. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa que é importante a gente entender é que não é todos os bebês que têm o mesmo comportamento. Antigamente, as pessoas achavam que todos os bebês tinham um comportamento igual, com exceção daqueles que tinham algum sofrimento na vida intrauterina. Os que tinham algum sofrimento por alguma causa materna. Por exemplo, os que as mães usavam álcool, ou que as mães usavam drogas, ou algum remédio. Porque álcool e drogas e medicamentos fortes pode sim alterar o comportamento do bebê. Eles podem nascer com abstinência, sim, como síndromes. Síndromes alcoólica fetal, por exemplo. Quando a mãe toma álcool, o bebê pode nascer com comportamento alterado, porque altera o cérebro da criança. Quando a mãe usa droga na gestação, a criança pode nascer com um comportamento alterado pela droga que a mãe usou na gestação. Isso é fato, está comprovado. Mas tirando essas patologias, porque eu não falo que isso já é uma patologia, é uma doença causada por um processo na gestação, a gente vamos considerar os outros bebês. Será que os outros bebês têm um comportamento sempre igual? Não, né, gente? Não, se você tem mais de um filho, e muitos de vocês têm, se você compara, ou se vocês têm outros parentes, você vai ver que tem bebês que são mais calminhos, tem bebês que não são tão calminhos, tem bebês que têm mais exigência. Cada bebê tem um tipo de comportamento. E antes eles culpavam muito os pais, como se o comportamento dos pais fosse o único fator do bebê mudar o seu comportamento. O comportamento dos pais interfere sim no comportamento dos filhos, mas não é o único fator, não. Como assim, doutora Lu? Sim, se de repente os pais não têm um olhar atento e eles só atendem um bebê quando o bebê chora e ele não tem aquele olhar atento para os sinais de comunicação do bebê que é pré-choro, que, por exemplo, é o olhar, que é a respiração, e os pais só atendem o bebê quando o bebê está chorando, esse bebê vai chorar toda hora, porque só assim é a comunicação com aqueles pais. Então, ele vai se tornar um bebê chorão, porque é assim que é a comunicação entre os pais e o bebê. Sim, então, de certa forma, o comportamento dos pais interfere no comportamento do seu bebê. Mas não é só assim. Existe um comportamento inato daquele serzinho que está reencarnando naquele corpo. Aquela alminha que está naquele corpo já tem as suas características próprias. E a gente não pode julgar os pais como se a culpa fosse deles. Então, existem pessoinhas que estão ali naquele corpo e essas pessoinhas têm características de humor diferentes. Então, existem bebês com comportamentos diferentes. A gente pode classificar principalmente 3 tipos de comportamento em bebês, né? No meu livro, O Diário de Bordo do Bebê, eu explico muito sobre o comportamento do bebê. E eu mostro vídeos, eu explico muito como é que a gente identifica esses sinais não verbais para a gente evitar o bebê ficar chorando, né? E fazer um bebê ficar menos chorão. Mas eu sempre brinco que eu falo, né? Eu uso assim uma brincadeira para classificar esses 3 tipos de comportamento básico. Que eu falo que os bebês mais calmos são aqueles bebês que falam assim: mamãe, é o quando puder. Que é aquele bebê que ele dá sinais,
que ele espera a mãe entender. É um bebê que ele não chora tanto, que ele tem mais paciência com os pais, eles vão dando sinal. É um bebê mais calminho, tá? E tem aquele bebê que é mais moderado, que ele exige, mas ele exige, chora, mas não chora tanto. É o moderado. E existe o bebê que é pra já, é aquele bebê que chora mais, que ele tem uma necessidade, ele chora mesmo, é um bebê mais ativo, e é um bebê que ele é mais sensível ao meio ambiente, ele tem dificuldade de adaptação extraútero, ele tem a sua fase de gestação extraútero mais intensa e ele sofre mais essa adaptação aqui fora do útero. Esse tipo de comportamento do é pra já não é porque ele é manhoso, não é porque ele faz por sacanagem, e ele não é um bebê high need porque ele está fazendo de propósito. Ele é um bebê que demanda mais, é um bebê que exige mais por uma questão neurológica e também por uma questão, às vezes, ambiental. Então a gente tem que parar de ficar julgando o bebê que ele está fazendo de propósito porque é manha. Às vezes é por uma questão neurológica, às vezes foi uma cesariana agendada, que o bebê não tinha uma maturidade ainda cerebral totalmente completa e foi retirada do útero, né? Não era a hora própria dele nascer, e a gente sabe que quando o bebê nasce na hora dele e ele completa no útero as últimas semanas, o comportamento do bebê é muito mais tranquilo. Então, quando a gente agenda a cesárea, a gente está fazendo um bebê ser um pouco mais high need, é uma escolha da família, quando agenda a cesárea. Quando existem bebês que são high need por uma questão comportamental, neurológica e de sensibilidade dele, aqui é o útero, fora do útero, ao ambiente. Então, existem vários fatores. E a gente só que tem que entender que não é de propósito. E a gente não deve julgar esse bebê. Essa é a primeira coisa que eu quero fazer. Não rotular como manhoso, não julgar e procurar dar o nosso melhor para atender esse bebê high need. Dar mais colo, dar mais atenção, dar mais presença. Porque um bebê que é high need, ele está high need nesse momento. E muitas vezes, com o amadurecimento cerebral, passando a fase de gestação extraútero, às vezes ele consegue melhorar. Outros não, outros ele vai ser high need a vida inteira. Tem bebês que são high need na primeira fase de vida e tem outros que eles vão ser high need a vida inteira. Então depende. Isso depende muito da personalidade do bebê. Não dá pra gente botar tudo num pacote só. Existem personalidades que são high needs, existem crianças que estão high needs. Então não dá pra gente colocar tudo no mesmo pacote. Todos nós somos seres individuais, passando por uma família que é individual, por um momento de vida individual. Então a gente nunca pode julgar, nunca pode criticar um bebê. O que a gente pode fazer é acolher. Outra coisa que é muito importante é a gente tomar cuidado, tá? Porque muitas vezes os bebês, a gente está achando que ele é um bebê high need, e às vezes o bebê não é high need, ele está com fome. Às vezes ele está com um ganho de peso insuficiente, ele está batendo na trave do ganho de peso, ele está em uma amamentação exclusiva, mas não está sendo, às vezes a sucção dele não está eficiente, ele não está conseguindo retirar da mama por algum motivo que ele precisa para ganhar a curva de crescimento necessária, e ele está sendo um bebê high need porque ele não está conseguindo se alimentar como deveria. Então, mais um motivo para a gente sempre acompanhar bem o ganho de peso, colocar numa curva de crescimento e não julgar, porque cada caso é um caso. Entendemos? Então, high need é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar. Porque muitas vezes ela é usada de uma forma inadequada. Às vezes ela é usada como um rótulo numa criança que, por exemplo, tem um refluxo. E às vezes tratando aquele refluxo que estava oculto, porque a criança nem golfava. Aquele bebê não era um bebê high need, era uma criança que tinha uma patologia, que a partir do momento que foi tratada, aquele desconforto, aquela dor desapareceu e aquele bebê não ficou mais high need. E a gente estava rotulando aquele bebê como um bebê que demandava e na verdade era um bebê que estava pedindo socorro
porque ele estava com dor. Então é muito importante a gente não rotular e a gente acompanhar com muita amorosidade cada bebê, cada caso. Tá certo?